Muita gente acredita que todas as frutas são inofensivas e podem ser consumidas à vontade. Mas e se eu te dissesse que algumas delas podem colocar sua saúde em risco? Sim, existem frutas que, para os idosos, podem ser verdadeiras armadilhas disfarçadas de opções saudáveis. Algumas podem descontrolar a glicose no sangue, outras sobrecarregar os rins, e tem até aquelas que podem afetar diretamente o coração. O pior, quase ninguém fala sobre isso. Se você tem mais de 50 anos ou cuida de alguém nessa faixa etária, precisa conhecer esses riscos antes que seja tarde demais. E atenção, tem uma fruta em especial que muitos comem no café da manhã, achando que estão fazendo um favor para o corpo, mas que pode ser um verdadeiro veneno. E para entender por que isso acontece, vamos começar pelo primeiro perigo da lista. Carambola, o perigo oculto. A carambola, essa frutinha de aparência inofensiva e sabor exótico, esconde um perigo que pouca gente conhece. Para quem tem problemas renais, ela pode ser um verdadeiro veneno. Isso porque contém uma neurotoxina que o organismo saudável até consegue eliminar, mas em pessoas com rins debilitados, essa substância se acumula no sangue e pode causar sintomas assustadores, como confusão mental, soluços persistentes, nos casos mais graves, convulsões e até coma. Parece exagero? Pois saiba que já existem relatos médicos de pessoas que passaram por isso depois de consumir apenas um copo de suco de carambola. E o mais traiçoeiro é que nem sempre os sintomas aparecem na hora. Às vezes, uma pessoa com problemas renais pode comer carambola hoje e só sentir os efeitos no dia seguinte, quando a toxina já circulou por todo o corpo. Imagine só, alguém come a fruta no café da manhã achando que está fazendo uma escolha saudável, e à noite começa a ter vertigens e tremores sem entender o motivo. E para piorar, muitas vezes os médicos precisam recorrer à hemodiálise para retirar a toxina do organismo, o que pode ser um processo longo e desgastante. Se você conhece alguém com problemas renais, essa é uma informação que precisa ser compartilhada. Evitar carambola pode parecer um detalhe pequeno, mas pode significar a diferença entre um dia normal e uma emergência hospitalar. E não pense que apenas a fruta in natura é um risco. Sucos, doces e até geleias feitas com carambola também carregam a mesma toxina perigosa. O que poucas pessoas sabem é que existem outras frutas aparentemente inofensivas que podem esconder armadilhas parecidas. Algumas delas são queridinhas nas dietas e recomendadas como opções saudáveis, mas podem ser verdadeiras armadilhas para o açúcar no sangue. Uvas. A armadilha do açúcar no sangue. As uvas são adoradas por muita gente, mas para quem precisa controlar a glicose no sangue, elas podem ser um verdadeiro pesadelo disfarçado de saúde. Embora sejam pequenas e fáceis de comer, o problema está justamente aí. Sem perceber, a pessoa pode consumir um cacho inteiro em poucos minutos, ingerindo uma carga altíssima de açúcar. E ao contrário do que muitos pensam, o açúcar das frutas também pode gerar picos glicêmicos, especialmente em pessoas com resistência à insulina ou diabetes. O índice glicêmico das uvas é mais alto do que se imagina, e sua absorção rápida pode causar uma montanha-russa de energia e fadiga, algo que ninguém quer sentir no dia a dia. E não é só a glicose que preocupa. A textura escorregadia das uvas pode representar um risco oculto para idosos e pessoas com dificuldades de deglutição. Engasgos com essa fruta não são raros e podem se tornar perigosos, principalmente quando não se mastiga direito ou se tenta engolir a fruta inteira. Um simples lanche pode virar uma situação de emergência, exigindo manobras rápidas para a desobstrução das vias aéreas. O problema é tão sério que médicos recomendam cortar as uvas ao meio para crianças pequenas e idosos, reduzindo o risco de asfixia. O mais curioso é que muitas pessoas acham que, por serem naturais, todas as frutas são inofensivas. Mas como você viu, a realidade não é bem assim. O segredo está em escolher as opções certas e na forma como são consumidas. Afinal, nem toda fruta que parece saudável realmente é. Algumas, como a laranja, podem trazer outros desafios inesperados para a saúde, especialmente quando o assunto é acidez e desconforto digestivo. Laranja, o gatilho do refluxo ácido. A laranja é frequentemente associada à saúde e vitalidade, mas há um detalhe que muita gente ignora. Sua acidez extrema pode ser um gatilho para problemas digestivos.
Pessoas que sofrem de refluxo ácido ou gastrite sabem bem o que isso significa. O suco de laranja, por exemplo, pode causar uma sensação de queimação insuportável, especialmente quando consumido em jejum. O ácido cítrico da fruta irrita o revestimento do estômago e pode relaxar a válvula esofágica, permitindo que o ácido gástrico suba e provoque aquela sensação desagradável de azia. Para quem já tem problemas digestivos, tomar um simples copo de suco pode transformar um café da manhã prazeroso em horas de desconforto. E os danos não param por aí. A alta acidez da laranja também representa um risco para os dentes, desgastando o esmalte dentário com o tempo. Isso significa que, mesmo sem perceber, o consumo frequente pode deixar os dentes mais sensíveis e vulneráveis a cáries. Um truque simples para minimizar esse efeito é sempre enxaguar a boca com água após consumir frutas cítricas, mas poucos têm esse hábito. Além disso, algumas pessoas não sabem que a laranja pode interferir na absorção de certos medicamentos, potencializando ou reduzindo seus efeitos. Ou seja, um simples suco pode estar atrapalhando o tratamento de saúde sem que a pessoa perceba. O curioso é que muitas pessoas acreditam que precisam de laranja para obter vitamina C, mas a verdade é que existem alternativas muito melhores, como o kiwi e o pimentão vermelho, que oferecem ainda mais desse nutriente sem os problemas da acidez. Saber escolher os alimentos certos faz toda a diferença para evitar desconfortos e proteger a saúde a longo prazo. E se a laranja pode ser um problema por causa da acidez, o próximo alimento da lista surpreende por outro motivo. Sua composição pode ser uma verdadeira bomba calórica e ainda interferir diretamente na ação de certos medicamentos essenciais. Abacate, a bomba de gordura oculta. O abacate é muitas vezes visto como um superalimento, mas o que poucos comentam é que ele pode ser um problema disfarçado para quem não tem um bom controle alimentar. Isso porque essa fruta é extremamente calórica e rica em gorduras. E embora sejam gorduras saudáveis, o excesso pode levar ao ganho de peso indesejado. Para idosos que já enfrentam dificuldades em manter um metabolismo acelerado, consumir abacate sem controle pode significar um aumento progressivo na balança. Muitas vezes, a pessoa acredita que está comendo algo saudável, mas sem perceber, acaba adicionando centenas de calorias extras na dieta diária, o que pode ser um fator complicador para quem luta contra a obesidade e problemas metabólicos. Outro ponto pouco falado é o impacto do abacate sobre a coagulação sanguínea. Ele é riquíssimo em vitamina K, um nutriente essencial para a saúde, mas que pode interferir diretamente na ação de medicamentos anticoagulantes, como a varfarina. Para quem faz uso desse tipo de remédio, o consumo exagerado de abacate pode tornar o sangue mais propenso à coagulação, elevando o risco de trombose ou outros problemas circulatórios. E como nem todo mundo faz essa associação, muitos acabam consumindo abacate regularmente, sem saber que ele pode estar atrapalhando o efeito do tratamento médico. É um detalhe que pode fazer toda a diferença para quem precisa manter a saúde cardiovascular sob controle. E se a questão com o abacate é a alta concentração de gordura e seus efeitos sobre o metabolismo, a próxima fruta na lista tem um problema completamente diferente. Apesar de parecer refrescante e inofensiva, ela pode desregular o equilíbrio de líquidos no corpo e trazer consequências nada agradáveis, especialmente para quem já sofre com oscilações na pressão arterial. Melancia, o desregulador do equilíbrio de líquidos. A melancia é aquela fruta que muitos associam ao frescor e hidratação, mas a verdade é que, para algumas pessoas, ela pode ser um verdadeiro problema. Apesar de ser composta quase inteiramente por água, ela também contém uma quantidade significativa de açúcar natural, o que pode causar picos glicêmicos indesejados, principalmente em diabéticos ou em quem tem resistência à insulina. O consumo de uma fatia pode parecer inofensivo, mas em questão de minutos, a glicose no sangue dispara, gerando aquela sensação de energia momentânea, seguida de fadiga e sonolência. Para quem precisa manter a glicemia sob controle, a melancia pode ser um risco disfarçado de lanche saudável. Além disso, por ser extremamente diurética, a melancia pode alterar o equilíbrio de líquidos no corpo, levando a inchaços e até mesmo desidratação em algumas situações. O problema é que muitas pessoas acham que estão se hidratando ao comer a fruta, mas, na realidade, estão eliminando eletrólitos importantes através da urina, o que pode causar tontura, pressão baixa e desequilíbrios no funcionamento do coração. Em idosos,
que já podem ter dificuldades naturais na regulação hídrica do organismo, esse efeito pode ser ainda mais acentuado, tornando a melancia uma escolha arriscada para quem já enfrenta problemas de circulação e retenção de líquidos. Se a melancia pode confundir o organismo ao alterar o equilíbrio de líquidos e o açúcar no sangue, a próxima fruta da lista apresenta desafios completamente diferentes. Apesar de parecer uma aliada da digestão, ela pode ser um verdadeiro pesadelo para quem faz uso de certos medicamentos e ainda causar reações alérgicas inesperadas. Mamão, o desafiante do sistema digestivo. O mamão é famoso por ajudar na digestão, mas o que poucos sabem é que ele pode ser problemático para algumas pessoas. Isso acontece por causa de uma enzima chamada papaína, que age quebrando proteínas e facilitando o trânsito intestinal. Até aí, tudo bem. O problema é que essa mesma substância pode interagir com certos medicamentos, como antibióticos e anticoagulantes, alterando sua absorção e efeito no organismo. Ou seja, um simples café da manhã com mamão pode, sem que a pessoa perceba, reduzir a eficácia de um remédio essencial para a saúde. Esse detalhe faz toda a diferença para quem precisa de tratamentos contínuos. Outro ponto pouco comentado é o potencial alergênico do mamão. Algumas pessoas desenvolvem reações adversas ao consumir a fruta, incluindo coceiras, inchaço nos lábios e até dificuldades respiratórias. Isso porque a papaína presente no mamão é parecida com o látex, substância encontrada em borrachas e luvas cirúrgicas. Quem tem alergia ao látex pode acabar tendo reações inesperadas ao consumir a fruta, sem nem imaginar que os dois compostos estão relacionados. A sensação de estar se alimentando bem pode, em minutos, se transformar em um quadro desconfortável e até perigoso. E se o mamão pode complicar a digestão em certas situações, a próxima fruta da lista traz um risco diferente. Ela pode ser uma bomba de potássio, e o excesso desse mineral no corpo pode ter consequências muito mais graves do que a maioria das pessoas imagina. Banana. O risco do excesso de potássio. A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, mas seu alto teor de potássio pode ser um problema sério para algumas pessoas, especialmente idosos com problemas renais. O potássio é essencial para a contração muscular e o equilíbrio dos fluidos no corpo, mas quando consumido em excesso, pode sobrecarregar os rins e levar a um quadro chamado hipercalemia. Isso significa que o coração pode começar a bater de forma irregular, aumentando o risco de arritmias e em casos mais graves, até paradas cardíacas. Quem já tem função renal reduzida precisa ficar atento, pois os rins não conseguem eliminar o excesso de potássio com a mesma eficiência de antes. O que torna esse risco ainda mais traiçoeiro é o fato de que a banana é frequentemente recomendada como um lanche saudável e energético. Muitos idosos, buscando uma alimentação mais equilibrada, acabam consumindo a fruta todos os dias, sem perceber que podem estar acumulando potássio no organismo. Para quem já faz uso de medicamentos para pressão alta ou problemas cardíacos, essa combinação pode ser perigosa, pois alguns remédios já aumentam naturalmente os níveis de potássio no sangue. O que parece ser uma escolha saudável pode, na verdade, estar agravando uma condição silenciosa e perigosa. Se a banana pode ser uma armadilha para o coração devido ao excesso de potássio, imagine quantas outras frutas escondem riscos que quase ninguém comenta. Muitas vezes, acreditamos que natural é sempre seguro, mas como você viu, nem todas as frutas são inofensivas. O segredo está em saber exatamente o que pode ser consumido sem riscos e o que deve ser evitado a todo custo, especialmente na terceira idade. Agora que você já sabe que nem todas as frutas são tão inofensivas quanto parecem, imagine o que mais pode estar escondido na sua alimentação sem que você perceba. Muitas vezes, o verdadeiro perigo não está no que todo mundo aponta, mas sim naqueles alimentos que passam despercebidos no dia a dia. E o pior é que alguns deles podem estar acelerando silenciosamente os problemas cardíacos, sem dar nenhum sinal, até que seja tarde demais. Se você achou chocante descobrir os riscos dessas frutas, espere até ver a lista dos 10 alimentos que estão sabotando seu coração sem que você perceba. O que parece inofensivo pode estar encurtando sua vida sem aviso. Não corra esse risco.
Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e descubra quais são os verdadeiros assassinos invisíveis da sua alimentação. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar informações que ninguém te conta, mas que podem salvar sua saúde.